reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, tudo bem? Você já está com a Bíblia aberta por aí? Bom, talvez não, né? Você esteja no carro, esteja em algum lugar que você não pode se mover, tem que prestar atenção. Sabe que muita gente escuta o programa no carro, escuta, porque não pode ver, né? Coloca ali para poder, no caminho, no trajeto para o trabalho, ter um contato com a palavra de Deus. Faz muito bem isso. Estamos gravando esta série aqui no Cevisa, Centro de Vida Saudável da Igreja Adventista. Agradecemos muito esta parceria, ela é muito importante para a gente. Muito bem, vamos lá então para o capítulo de hoje, capítulo 42. Nós vimos que no último capítulo, eu até passei rápido por isso, não mencionei muito, mas que José se casou no Egito, Faraó lhe deu uma esposa e ele teve dois filhos. O primeiro filho o ajudou muito por causa da sua solidão, não é? A esposa também, e o seu segundo filho foi uma bênção. E ele os educava segundo o temor do Senhor. E não tenho nenhuma dificuldade em entender que a sua esposa também recebeu essa influência de José. Porque José, por onde passava, ele deixava um rastro, um perfume, não é? Da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Que nós também, por onde passarmos, deixemos este perfume, esta influência da vida de Cristo em nossa vida. Por isso que eu sempre digo essa frase, ser Jesus para as pessoas. Eu não inventei essa frase, mas é aquilo que nós precisamos ser. Jesus para as pessoas. Jesus em nosso coração, através da Bíblia, da oração, da comunhão com Ele, e Jesus para as pessoas, não é? É a influência que nós levamos. E José tinha esse poder de influência incrível, não é? Por onde ele passava, ele deixava esse rastro maravilhoso. Bom, os irmãos de José agora desceram para o Egito. José preparou tudo por ali, sem imaginar que seu pai enviaria os seus irmãos para comprarem cereais ali no Egito. A época dos 7 anos fartos passara e agora começou a faltar comida. Não é? Uma seca grande na terra e inclusive afetou a família de Jacó, né, Israel, e todos os seus filhos. Quando eles saíram de Canaã para lá, eram mais ou menos 70 pessoas, devia ser mais ou menos isso, umas 70 pessoas, que tinham muito gado e tal, eram prósperos ali, eram importantes naquela região, não é? Desenvolviam um culto a Deus, mas tinham cometido, especialmente os irmãos de José, um delito muito grave, de ter vendido seu próprio irmão por inveja para uma caravana de ismaelitas, e aí tudo começou. Mas Deus tinha um plano, não é? Um plano para esse povo de Israel, essas poucas pessoas no início, que deveriam crescer debaixo da proteção do Egito. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Bom, mas o pai diz assim para os filhos, não fiquem parados aí no verso 1, né? Vão buscar comida. E lá no Egito há muita comida, há fartura. Então levem dinheiro e tragam comida para a gente. Porque nesta terra aqui, nós não vamos conseguir mais nada nesse tempo difícil que estamos vivendo. Vão vocês, 10 irmãos, eram 12 no total. José estava no Egito, eles achavam que ele tinha morrido, sei lá, pedindo esmolas em algum lugar, como escravo em alguma fazenda, coisa parecida, mas Benjamim vai ficar. Verso 3 assim, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda algum desastre, alguma coisa ruim. Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Pronto, Benjamim fica. Eles chegam ao Egito, e o verso 6 diz assim, José era governador de toda a terra, e ele quem recebia e vendia para todos os povos da terra, para os estrangeiros, talvez porque ele soubesse falar vários idiomas, aprendeu em algum momento, era uma pessoa inteligente, e outra porque ele era a pessoa mais importante para fazer esse relacionamento com
pessoas de outros países, não é? E eles foram comprar de José. Agora que interessante. Lembram-se dos sonhos de José? Dos feixes grandes que se curvavam diante do feixe maior que era o de José? O feixe menor, menos comida. O feixe maior, mais comida. Não é? Tudo a ver aqui. O primeiro sonho já se realiza neste momento. Então José era o governador naquela terra, era ele que vendia. Os irmãos de José vieram até ele, se prostraram o rosto em terra perante ele. Pronto, olha o sonho de José se cumprindo aqui. Foram comprar mantimento. José os conheceu, mas eles não conheceram a José. Era incrível, quem ia imaginar que José, aquele menino, aquele jovenzinho vendido a esta caravana, aquela caravana de ismaelitas, eles nem sabiam o que tinha acontecido com ele. Como podiam imaginar que ele seria o segundo homem na hierarquia do Egito? O segundo homem a ter mais poder naquela nação poderosíssima. Agora, todas as nações estavam comprando deles, ou né, do Egito. Vendo José seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer e falou asperamente. Aqui José começa um processo educativo com os seus irmãos. Primeiro ele queria saber se os irmãos estavam arrependidos, se eles tinham crescido. E ao mesmo tempo provocou um processo de crescimento. Falando asperamente, ele já os acusa de serem espiões, de virem até a terra para espionarem, para ver depois, ou para virem depois e roubarem alguma coisa. Eram espiões. Vocês são... Não somos espiões. Nós somos homens honrados. Somos filhos de um homem. Nós somos 12 irmãos. E aí começaram a abrir o jogo. Um deles, infelizmente, já morreu. Mas nós somos pessoas honradas, e repetiam isso. Nós estamos vindo de Canaã, não somos espiões. Não, vocês são espiões. Não, verso 11, somos todos filhos de um mesmo homem, honestos. Nós somos honestos. Interessante, José estava mexendo com o inconsciente deles, né? São honestos e venderam o irmão. E eles chegam a mencionar isso, né? Os teus servos, verso 13, vou voltar aqui para essa câmera. Os teus servos, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai, o outro já não existe. Então eles tinham consciência de que alguma coisa tinha acontecido com este irmão, José, que estava na frente deles, e eles não o reconheceram. Essa história, para mim, é uma das mais lindas, né, da Bíblia, a história de José e seus irmãos. O poder perdoador. Mas, aqui você pode dizer, mas ele não era tão bonzinho e falou asperamente. Aí começou um teste bastante grande, para saber se eles tinham mudado. E se eles sabiam que tinham mudado, se eles tinham feito tudo isso. Bom, os encarcerou por 3 dias. Depois dos 3 dias, uma frase interessante, verso 18. Ao terceiro dia disse-lhe José, fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Eu temo a Deus. Vocês vão, um de vocês fica, e a próxima vez que vocês vierem, tragam o mais novo. Esse que vocês disseram que está lá, para ver se é verdade mesmo. Mas aquele era o filho predileto, não é? Da mulher a quem Jacó mais amou, da mãe de José. José estava ávido por ver seu irmão. Então as provas foram sendo estabelecidas por José para que eles pudessem mostrar de que lado estavam mesmo, se eles tinham mudado o coração. Então Simeão ficou. Rúben faz um pequeno comentário antes de Simeão ficar, diz assim, eu não falei para não mexer nesse rapaz. Quer dizer, realmente ele defendeu o seu irmão José antes de ser vendido. E isso ficou notório aqui, diante deles e diante de José também. Simeão ficou ali. Mas nesse intervalo todo, José chorou algumas vezes. Estava diante dos irmãos. Quem diria que ele receberia os irmãos? Deus não deu uma revelação para ele, dizendo assim, seus irmãos vão vir aqui, você vai encontrar seu pai. Não, estava lá. Ele estava na guerra, mas tinha paz. E agora que encontrou seus irmãos, fez um teste com eles. Então vocês vão lá e me tragam aqui
o filho mais novo. E quando eles foram, contaram para o pai disse, não, de jeito nenhum, esse filho mais novo não vai voltar. E outra coisa, pai, nós abrimos os sacos de mantimento e o dinheiro nosso estava lá. Como é que isso aconteceu? E até eles disseram, como é que Deus fez isso conosco? Isso para a cabeça começar a funcionar, né? Para que eles pudessem se arrepender deste fato gravíssimo de ter vendido o irmão. Toda essa história, composta assim dessa maneira, para que eles pudessem chegar ao arrependimento. Não despreze nenhuma lição da vida. Essas lições mais duras da vida, ásperas, vão nos ajudar a enxergarmos um caminho melhor para seguirmos e apagarmos o passado, resolvermos o passado. Eu vou estar orando por você. Espero você no próximo encontro do nosso programa Reavivados por Sua Palavra. Até lá.